Bem-vindo ao programa de mensagens Nova Vida. É o podcast da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. E hoje Deus colocou uma mensagem no meu coração e o tema diz assim: uma carta para Deus, que está na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 2 e 3, que diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne do coração. Ou seja, uma carta escrita no seu coração, uma carta vinda do coração de Deus para você. E como você pode escrever essa carta? De acordo com o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui, essa carta pode ser a sua vida, pode ser você. Ele diz assim: vós sois a nossa carta. Ou seja, você é uma carta para Deus. A sua vida aqui na terra. Porque um dia nós vamos partir daqui. E um dia, quando nós chegarmos lá, nós vamos apresentar essa carta diante de Deus, a nossa vida, o nosso testemunho de cristão. Então você pode apresentar a sua vida, como o próprio apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, ali no capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vivendo, você vai ser uma carta boa para Deus, uma carta, até porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos um novo nascimento. Quando você nasce, obviamente seus pais, levaram você até um cartório para que você pudesse ser registrado. E saiba de uma coisa, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos um renascimento e o nosso nome é escrito no livro da vida. Isso está na palavra de Deus. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E esse nome é registrado ali para quê? Para que nós possamos, a partir desse momento que renascemos, possamos ter uma nova vida. E essa nova vida é uma carta para Deus. É o nosso direcionamento que nós temos aqui. É aquilo que nós vivemos aqui, é o testemunho de cristão. Então o apóstolo Paulo diz assim: vós sois a nossa carta. Essa carta é escrita em nossos corações, escrita no coração de Deus, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, muitas pessoas nós somos espelhos para muitas pessoas. Muitas pessoas estão olhando para nós como cristãos, como pessoas de Deus. Obviamente, eles olhando para nós, a nossa carta está sendo escrita para Deus. Eles assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. As pessoas olham para você e lê como está sendo escrita essa carta. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Ou seja, não tinha como esconder na época de Cristo, na época do apóstolo Paulo, quem não era cristão. A pessoa olhava para ela e falava assim: não, você é um cristão. Você age como cristão. O apóstolo Pedro, ele quis esconder isso. Ele quis negar a Jesus, mas não tinha como. Tudo que ele fazia, as pessoas vinham: não, você fala como ele, você age como ele. Então, a partir do momento que nós agimos, até a nossa forma de pensar, nós estamos escrevendo a nossa carta, a nossa vida, a nossa carta para Deus. Você é uma carta para Deus. Escritas aqui, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Quem é o Espírito do Deus vivo? É o Espírito Santo de Deus, que faz parte da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Não em tábuas de pedra, como foi escrito os 10 mandamentos, que quebrou-se, mas em tábuas de carne, ou seja, no coração. É escrita para quê? Para que Deus, porque o próprio Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, através da sua carta, da sua boca, a sua vida, a sua carta está sendo escrita para Deus. E pode ter certeza, até nas suas orações também. Deus, ele ouve essas orações, desde que nós façamos através do nome de Jesus, porque ele é o nosso sumo pontífice. Nós não temos como chegar até Deus a não ser por Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha oração
que se você tem se preocupado com a sua vida, não se preocupe, porque se você tem Jesus no coração, tem Ele como o caminho, a verdade e a vida, a sua carta está escrita da melhor forma para Deus, porque Ele vê o seu coração. Essa é a minha oração. Que a partir de hoje você tenha essa visão de ter uma vida, uma carta escrita, uma carta para Deus. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.